Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Chegamos aos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Gênesis. E o que nós vemos agora nesses capítulos é que o bicho está pegando, né? Faraó está resistindo ao nome do Senhor. Os egípcios fazem pouco caso do Deus de Israel. Até os hebreus, em algum momento, não estão dando mais atenção para Moisés e para Arão. Então Deus ele diz assim, olha, agora eu vou demonstrar o meu poder. Moisés, você será como um Deus para Faraó. Essa palavra fica na minha mente porque aqui Deus começa a estabelecer essa promessa. Logo no capítulo de número 8, as pragas começam e eu preciso correr um pouquinho aqui nessa parte. Por quê? Porque cada praga enviada por Deus, é isso que você precisa entender, o povo do Egito era absurdamente idólatra. Tudo para eles era um tipo de Deus. O Egito funcionava naqueles dias como a Índia funciona nos dias atuais. O sol era um deus, a vaca era um deus, o cachorro era um deus, gato era um deus, árvore era um deus, o vento era um deus. Tudo era Deus para eles. O povo hebreu se torna escravo dentro do Egito porque começa a se contaminar com essa idolatria e com essa devoção por tantos deuses falsos pagãos. Então aqui o Senhor ele começa a demonstrar o seu poder, ele endurece o coração de Faraó, para quê? Para que novos milagres sejam necessários e cada milagre um milagre maior. Então cada milagre desse, um maior do que o outro, o que você precisa entender é que ele afrontará, cada milagre afrontará um dos deuses egípcios. E logo aqui no capítulo de número 8, nós já havíamos visto, no capítulo 7, o milagre das águas do Nilo se tornando em sangue, porque o rio Nilo era um deus para os egípcios, que mantinha a vida do Egito, né? No capítulo 8 já começa com a praga das rãs. A praga das rãs é uma afronta à deusa Raquete e a seu marido Quinum. A Raquete ela era uma deusa com corpo de mulher e cabeça de rã. E nós vemos aqui então o Senhor submetendo Raquete, porque ela não tem domínio sobre as rãs, as fazendo voltar para dentro do rio. Nós destacamos aqui, meus irmãos, que os egípcios eles eram muito higiênicos. Eles tomavam vários banhos ao dia, eles tinham pequenos poços dentro de casa, piscinas, pequenas cisternas dentro de casa para tomarem banho, eles usavam perfumes, maquiagens. E essa praga, esse milagre aqui, diz que as rãs ficavam até nas camas dos egípcios. Então foi um milagre muito perturbador para os egípcios que eram muito higiênicos, Nós vamos ver que os magos, eles fizeram o mesmo milagre, Eles também produziram mais rãs, mas eles não conseguiram fazer as rãs irem embora. Ou seja, aquela feitiçaria, aquela bruxaria, a macumbaria daqueles bruxos fizeram com que a situação dos egípcios piorasse, ao invés de melhorar. Aqui a gente vê a separação entre o poder dos demônios e o poder do Senhor. Os bruxos não conseguiram fazer as rãs irem embora em nome de Raquete e de Quinum, os deuses egípcios, mas Moisés vira para Faraó e diz, você verá, Faraó, que Deus é Deus. Diga quando você quer que as rãs vão embora e elas irão. E aí Faraó ele disse, amanhã. E no dia seguinte, as rãs foram embora. Essa foi uma maneira de demonstrar o poder de Deus. Deus dominava as rãs, dominava o Nilo, dominava Raquete e Quinum. Essa é a mensagem que Deus passa com essa praga. Vem então aí a terceira praga, a praga dos piolhos, e aqui é uma afronta ao deus Sete, que era o deus do deserto, o deus do pó da terra. E aqui nós sabemos que os piolhos são levantados do pó da terra, Arão baixa ali o cajado na terra, no pó da terra, e esse pó da terra se tornam os piolhos, Então aqui Deus está fazendo uma afronta também a Deus Sete, que é o Deus do deserto. Os magos aqui, pessoal, importante, tentaram reproduzir a mesma maravilha, o mesmo milagre e já não conseguiram mais.
O intérprete, o teólogo Champlin, ele explica que se foi um truque, aqui estava o limite dos truques dos bruxos do Egito. Ou se eles usavam poderes demoníacos para fazerem milagres, né, que isso é possível, aqui Deus limitou o poder dos demônios, mostrando o quê? Que ele está acima de tudo. Ele está acima dos deuses, dos demônios. E aqui Deus falou, ó, daqui para lá ninguém faz mais nada. Quem manda aqui sou eu. Isso aqui é maravilhoso, né? Os bruxos, eles não conseguem reproduzir e eles reconhecem, atenção, ó, vem para cá, reconhecem que Deus é Deus. Está lá no versículo 18 do capítulo 8. Os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de encantamentos, mas dessa vez não conseguiram. Versículo 19. Os magos disseram a Faraó, é a mão de Deus. Reconheceram o poder do Senhor. Quero só fazer uma observação, pessoal, é que interpretando o texto, a letra do texto propriamente dita, a gente não sabe necessariamente se eram piolhos de fato, tá bom? Ó, curiosidade bacana, você sabia disso? É um tipo de inseto, tá? A gente vai pro lado do piolho, né, porque eram pequenos perturbadores, mas podiam ser pulgas, podiam ser carrapatos. Há uma observação aqui que, como o Nilo era muito forte, podiam ser mosquitos, inclusive até o mosquito da dengue, né? Ou outros tipos de mosquitos desse tipo, né? Mas enfim, nós vamos para os piolhos na interpretação da palavra original e também pela perturbação que veio sobre aquele povo. Não sabemos se eram piolhos, até porque os egípcios raspavam as cabeças, né? Então, a interpretação piolho é só para facilitar a compreensão do texto, uma vez que é um texto escrito em outra língua, né? Traduzido para o português. A gente continua, pessoal, vem o quarto golpe, né? Vem agora a praga das moscas. Não confunda mosca com mosquito. E aqui vem as moscas e é uma afronta à deusa Watite, né? Que era uma deusa que tinha cabeça de mosca. Tá vendo como que os egípcios adoravam qualquer coisa? Essa deusa tinha uma cabeça de mosca. E aqui Deus está afrontando essa deusa. Uma observação que eu quero fazer, pessoal, até aqui. Todas essas pragas que aconteceram, Deus mandava Moisés e Arão dizer a Faraó o seguinte: a terra de Gozém, que era a terra onde o Faraó lá de José deu para o povo hebreu, era a melhor terra do Egito, né? Para eles viverem, não sofrerão as pragas. Assim, o Faraó verá a separação entre o meu povo e o seu povo. Todas essas pragas aconteciam no Egito inteiro, mas na terra dos hebreus, dentro do Egito, em Gozém, não acontecia. Tá lá no versículo de número 23, do capítulo 8, farei uma clara distinção entre o seu povo e o meu povo. Tá vendo só? Que maravilha! Como que Faraó ele não acreditava, né? Era porque realmente Deus estava endurecendo o seu coração para que milagres maiores viessem e o nome do Senhor começasse a ficar popular em todo o Egito. Uma observação que eu queria ter feito no dia de ontem, né? Mas eu faço no dia de hoje, ontem eu não fiz, é que Deus ele endurece o coração de Faraó e manda pragas maiores ainda, porque os próprios hebreus precisavam crer, pessoal. Eles estavam há 400 anos ali no Egito, eles se contaminaram com os deuses pagãos e muitos hebreus no Egito já não tinham um conhecimento profundo do poder do Deus de Israel. Então esses milagres aqui é uma autoapresentação de Deus. Entenda assim, a cada praga Deus está se apresentando para Faraó e para os egípcios e se apresentando para o seu próprio povo. Olha, eu sou o que sou. Olha o meu poder, olha a diferença entre eu e os deuses que vocês conhecem aqui dessa terra pagã. Uma observação bem legal que eu quero fazer aqui, pessoal, é que uma praga puxa outra praga. Você vê que primeiro o Nilo ele é poluído por sangue. As rãs vivem aonde? No Nilo. Então as rãs acabam indo para a terra, né? Depois a gente vê que as rãs morrem e elas eram muito fedorentas. O texto bíblico fala sobre isso. Quando elas morrem, começa a feder o Egito inteiro. Vem insetos, vem depois as moscas também. Então uma praga vem puxando outra praga. Eu acho isso bastante interessante. Não sei se você já chegou a pensar nisso. A gente avança um pouco, vem a morte dos animais
lá no capítulo 9, chegamos no capítulo 9, e aqui vários deuses são afrontados, pessoal. Por quê? Vários deuses. Porque a maioria dos deuses egípcios eram animais. Você vai ver nos desenhos animados, filmes, né? Essa semana eu estava em viagem e eu vi uma estatueta de um deus egípcio, né? Que é o Knu, aquele que tem uma cara de cachorro, né? É o Knu, aquele acho que é o Akunap, né? Uma coisa assim, não me lembro o nome dele. Mas ele tem uma cabeça de cachorro, um corpo de homem. Então os seus deuses tinham aparências de animais. Então essa afronta aqui do capítulo 9, a morte dos animais, é uma afronta a todos os deuses. É como se Deus estivesse dizendo, ó, e para dentro, irmão, quem manda aqui sou eu. Se vocês podem me enfrentar, cai para dentro. Deus está enfrentando, maneiro, né? Gostou da interpretação, né? De Deus. Deus aqui está enfrentando todo o panteão de deuses egípcios e ninguém pode conter o poder do Senhor. Cara, se você não se empolga com isso, você vai se empolgar com mais o quê, né? Isso aqui tá mais empolgante do que o Jogo do Brasil. Vamos lá. Sexto golpe, vem aí a praga dos furuncos. Você já teve furunco? Irmão, furunco é um negócio brabo, não é? Furunco dói pra caramba. Essa praga aqui, ela ataca os egípcios e ataca também os animais dos egípcios, e era uma afronta à deusa Sekhmet, né, que era a deusa que trazia e levava embora as enfermidades, né? Eles tinham deuses para tudo, e essa deusa não consegue fazer os furuncos irem embora, esse demônio, né? Não consegue. Aqui, pessoal, uma observação bem legal. Aqui, como que acontece essa praga aqui, né? Deus ele diz para Moisés e para Arão o seguinte: pega um pouco de cinza de uma fornalha e jogue para o alto, e os furuncos vão aparecer. Muitas pragas, presta atenção nisso, muitas pragas foram feitas por algo que nós chamamos na teologia de geração espontânea, ou seja, as cinzas viravam furuncos. A gente vai ver lá atrás que o pó da terra, Arão bate o cajado no pó da terra, viram piolhos, a lama do rio Nilo viram as rãs. Lembra muito a criação, né? Do pó da terra o homem foi feito. Isso nós chamamos de geração espontânea. Deus traz à realidade coisas que não existem usando matéria já existente. Aqui ele usa a lama do Nilo, usa o pó da terra, usa a cinza. Lá no Gênesis, no comecinho, para nos criar, ele usa o barro, né? Também, que é a lama, o pó da terra. Enfim, isso se chama geração espontânea, né? Deus ele cria algo com algo já pré-existente. Aqui a gente vê que os magos ainda têm uma esperança, está lá no capítulo 9, no versículo de número 11, no final do 11, que eles ainda têm uma esperança de competir com Deus de Israel. Eles tentam fazer alguma coisa para os furuncos irem embora, mas eles não conseguem, e aí Faraó ele fica muito abestinado. Vem então a praga dos granizos, né? Uma praga muito forte. E aqui um detalhe interessante, pessoal, olha para cá. Não desliga não, hein? Eu sei que o vídeo está grande, mas já vou acabar. Não é comum tempestades no Egito, não, de água com granizo. Até os dias atuais, não é muito comum chuva de granizo. E ali aconteceu uma chuva de granizo. Tufões, quando acontecem lá, são pequenininhos. Então aqui houve tufões, muitos relâmpagos. E isso por si só mexe com a cabeça de Faraó, ele não está acostumado com isso, né? E diz o texto que os relâmpagos e os trovões ficam acontecendo até Moisés e Arão irem lá falar com Faraó. Aqui foram afrontados os deuses dos elementos naturais, que é Ísis e Osíris, a deusa do ar, né? O deus da terra, do ar, ou seja, os elementos naturais aqui estão sendo provocados e os deuses egípcios não conseguem submeter os elementos naturais. Novamente, a terra de Gozém é poupada de qualquer tipo de destruição. Uma observação, pessoal, no capítulo 9, versículos 31 e 32, é que o linho e a cevada, eles já haviam amadurecido e foi tudo destruído pelo granizo, mas o trigo e o centeio escaparam. E ele seria destruído, então, pela próxima praga, que é a praga dos gafanhotos. Mas a observação que eu quero fazer é o seguinte: enquanto José é bem recebido pelo faraó antigo, o Egito foi muito abençoado, porque havia um homem de Deus ali na terra do Egito. Então o Egito teve tempo de vacas gordas em meio a anos de vacas magras, certo?
Agora, com Moisés, o novo ungido do Senhor, enquanto ele é maltratado por Faraó, o Egito está sendo dizimado, amaldiçoado. Percebe isso? A maneira como o Faraó trata bem o ungido do Senhor, o Egito é abençoado. A maneira como o Faraó trata mal o ungido do Senhor, o Egito é dizimado. Chegamos aí no capítulo 10, finalmente, para a gente terminar. Vem o 8º golpe do Senhor, que é a praga dos gafanhotos. E aqui são afrontados os deuses Xu, né, que se escreve Xu, que é o deus do ar, e Sebec, que é um deus inseto, é o deus dos insetos, ele é um inseto também. Vem finalmente então o golpe da escuridão, né? Deus envia trevas densas para expressar como era escuro, eles não podiam tocar, é como se eles pudessem tocar no escuro, né? É uma maneira que Moisés escreve para mostrar que estava escuro pra caramba. E aqui o principal deus do Egito está sendo afrontado, pessoal, que é o deus Ra, que era o deus Sol, né? Ra também era chamado de Amon-Ra. E ele foi base, se você é das antigas, se é dos anos 80, lembra de Thundercats, Mun-Ra? Ele foi baseado nesse deus aqui, né? Você deve se lembrar aí desse desenho. Mas ele era o deus do sol. E aqui as trevas dominam o Egito. E é interessante que os egípcios não saíam de casa à noite, não. Porque eles achavam que de noite não havia proteção de Ra, né? Então, se eles não saíam de casa à noite, imagina que o dia virou noite. Eles ficavam tudo escondidos dentro de casa. Isso aí é bem bacana, né? Então, até aqui, pessoal, eu vou encerrar. Os principais deuses do Egito, ou melhor, todos já haviam sido humilhados pelo Deus de Israel. Aqui, Faraó ainda estava com seu coração obstinado. Ele já reconhecia Deus, né? Lá no começo ele fala que ele não sabia quem era o Eterno. Aqui ele já reconheceu em alguns momentos que Deus era Deus mesmo, mas ele ainda está com o coração endurecido. Mas nessa hora, meu irmão, o Egito todo já cria, todos os hebreus já criam no Senhor. Aqueles hebreus que por 400 anos só conheciam deuses pagãos, aqui eles já estavam vendo uma clara diferença entre o Deus de Israel e os deuses ali do Egito, né? Isso aqui é muito bacana, muitos novos convertidos, vamos dizer assim. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 11, que é a 10ª e última praga. Aqui não é uma afronta necessária a um Deus específico, mas é uma afronta necessária a Faraó, que era um deus para os egípcios, tá certo? Faraó era um deus para os egípcios, ele era chamado de filho de Ra, ou filho de Amon-Ra. E aqui a última praga é uma afronta a Faraó, o deus dos egípcios, o deus homem na terra do Egito. Beijo no seu coração, o vídeo está um pouco grande, vou parar por aqui, mas é muita informação teológica. Me perdoem porque nesses dias os vídeos estão um pouquinho maiores, porque é muita informação teológica, mas logo daqui a pouco a gente volta para os vídeos de 7 minutos. Beijo no seu coração, tenha um dia muito abençoado pelas páginas da Bíblia.